Rio Jacuí, onde navegam pequenos vapores durante as águas altas. Vieram de muitos lugares, das ruas, dos becos, das vielas, das franjas e do miolo da cidade. Desceram a rua Moron, a Esperanto, e tomaram conta das margens. Parece que ouviram o rio a pedir ajuda. Na ponte de ferro passava a procissão, e a velha capa de chuva sumindo na escuridão, fazendo o arroz carreteiro. O viajante lhe traz as novidades do mundo que por ali não se faz. O termo Jacuí vem do Tupi-Guarani e em Tupi-Guarani é água. Então, o que termina com I tem relação com água, com o rio. Ou então Rio das Canoas, aí remetendo já ao uso desse rio. Ele é um rio que nasce em Passo Fundo, a nascente dele é lá, e mais especificamente na localidade de Mato Castelhano, onde ele nasce pequenininho, diz que no meio de uma pastagem, e os bois e as vacas pisoteando o nascedouro do Jacuí. Ele vem se avolumando, talvez ele cubra cerca de 800 quilômetros até desaguar no Guaíba, e ele vem passando por cidades que são muito importantes, e ele vai daqui, passa por Rio Pardo, que é o berço de Cachoeira. Cachoeira é uma cidade que nasceu de Rio Pardo, o quinto município mais antigo do Rio Grande do Sul. Ele contribuiu de maneira fundamental para a história dessas cidades, a relação que esses municípios têm com o rio. E eu destacaria então alguns pontos que são interessantes desse rio que eu conheço. Começando aqui, onde no ingresso a cidade, que é através da Ponte do Fandango, ali nós tínhamos a famosa Cachoeira do Fandango, que hoje talvez, se a Ponte do Fandango não existisse ali, talvez ela nem pudesse ser construída ali, porque talvez os órgãos hoje de proteção ambiental não permitissem que aquela cachoeira desaparecesse para a construção da ponte. E também vários lugares em volta dele. Nós temos ainda, relacionado à história de Cachoeira, ruínas de grandes elementos que constituíram essa história de relação com o rio, e uma relação que se perdeu, e hoje nós temos então muitas ruínas, como aqui estamos diante da ruína do Grande Engenho Central, mais abaixo a ruína da nossa grande charqueada do Paredão, que é uma referência nesse rio e que foi uma referência muito grande para a economia do município. Das origens eu tirei minha maior inspiração. Meus pais e avós sempre foram meus exemplos de superação. Meu avô paterno, Tacílio Ignácio, era mestre de rebocador. Meu avô materno, Alcides Lima, era também mestre de chatas que levavam carvão de charqueadas para Rio Grande. Levavam carvão para Porto Alegre, para a usina do gasômetro. Então meus tios todos, toda a minha família é muito ligada com o Rio Jacuí, ligada com a marinharia em geral. E eu, com 8 dias de vida, eu nasci em Porto Alegre e vim para cá no rebocador Porto Alegre. Atraquei no Porto de Charqueada dia 7 de outubro de 1960. Foi o meu primeiro contato com o Rio Jacuí. Desde então, eu navego no Rio Jacuí todo mês. Dificilmente eu passo mais de 30 dias sem vir aqui em Charqueadas navegar pelo Rio Jacuí. Sempre com barcos a vela, barcos a remo, barco a motor. Então o Rio Jacuí está
A água do rio Jacuí misturou com a água do meu sangue. E nós se criamos aqui, na beira do rio, ali, nadando. O rio naquela época não tinha poluição nenhuma, sabe? A água dava até para tomar. E até hoje dá para ver que essa água aqui é maravilhosa, sabe? Perto de muitos rios que existem no Rio Grande do Sul que já estão totalmente poluídos, né? Por muito tempo foi uma ânsia das autoridades, há décadas atrás, da construção de barragens que favorecessem, não é, o fornecimento de água, o fornecimento de energia, o que não aconteceu. Então, o Jacuí, ao longo dessa sua história e desse seu percurso, ele poderia ter sido aproveitado de outras formas que eu acredito que ele não, até hoje ele não é devidamente aproveitado como poderia. Coisas que me impressiona muito no Jacuí foi o abandono do rio. O rio Jacuí foi o meio de transporte de São Jerônimo, de Charqueadas, de Taquari, de Estrela, de Lajeado, e isso foi abandonado, né? Nós aqui em Charqueadas, desde 1973, não temos mais a lancha de passageiros de carga que ia para Porto Alegre todo dia, era o canal de transporte, né? Isso foi abandonado. O próprio transporte de carvão hoje em dia é reduzido, é mínimo, né? Então o rio Jacuí perdeu um pouco da sua utilização, né? Foi dado prioridade a navegar o transporte terrestre com caminhões, né? E cargas, todas as cargas que vinham pelo rio passaram a vir pela via terrestre. Então isso é uma coisa que me chocou muito, né? O desperdício, né? O desperdício de deixar um rio volumoso desse, um rio que tem 300 quilômetros de navegabilidade, hoje em dia não é usado. E também as próprias populações por onde ele passa, de todos esses municípios, talvez não tenham a dimensão da importância desse rio e não tenham com ele os cuidados, o amor e a condição de entendê-lo como a grande veia que alimenta todos esses lugares. O rio perdeu muito da sua capacidade. Pra você ter uma ideia, hoje temos porto em São Jerônimo e em Estrela, onde preservam o porto ainda, que atraca o barco, São Jerônimo com barco de passageiros e em Estrela o barco de carga de areia, de cascalho. Então perdeu muito com isso aí. Nós tínhamos aí barcos que vinham desde a cidade de Cachoeira do Sul até Porto Alegre, trazendo trigo, trazendo soja. Hoje em dia isso está muito abandonado. Eu espero navegar perto das montanhas, rumo ao mar, no azul do infinito, ter a força pra recomeçar. Na natureza quero encontrar um lugar bonito e tranquilo pra morar e construir o meu futuro, onde eu possa acreditar. Sou um apaixonado, aficionado pela pesca esportiva, que me remonta aos tempos de família, de pai. Iniciei na pesca com meu pai em Cachoeira do Sul. Tem um manancial muito grande e muito belo e um poder de pesca significativo, que poderia ser explorado como um turismo futuro, que é o sonho, através dos eventos que a gente criou, que nós criamos, a cidade criou, que é o Festival de Pesca Esportiva de Cachoeira do Sul. O festival consiste em pescar e soltar. Cachoeira do Sul, pela primeira vez, se viu seus cidadãos pescando e soltando. Houve resistência? Muitas. Há resistências enormes, mas seguimos firmes. Já há vários adeptos, já se tornou uma coisa normal e sensibilizou os nossos governantes. Na Argentina, a costa oeste da Argentina, no Rio Paraná, as cidades vivem únicas, o principal meio de subsistência das pessoas é a pesca esportiva, com inúmeras pousadas, todo mundo trabalhando um retorno grande, infinito. O norte, o Amazonas, o Pantanal do nosso Brasil, todos eles caminham para o mesmo norte, que é o turismo da pesca esportiva, onde dá muito mais dinheiro e a preservação em alta escala. A pesca faz que a gente transponha só a questão de capturar um animal, mas sim
do contato imediato de toda a vida que circunda. Muitas vezes está ruim de peixe, mas está ótimo de pássaros, a fotografia. Voltamos com um dia com muitas imagens. Eu tenho uma infância bastante feliz aqui na beira do rio. Eu fui uma criança criada na beira do rio, meu avô era marinheiro do rio. E eu me criei a minha adolescência toda tendo o rio como um escape, como um lugar de lazer. E depois, por uns anos, eu me afastei do rio e a minha vida me levou por outros caminhos. Eu arrumei um caiaque emprestado e comecei a remar sozinho no rio, em busca de equilíbrio, em busca de uma vida nova. Mas jamais eu pensei que isso fosse chegar ao ponto que chegou. Eu comecei a me especializar, melhorar os barcos, melhorar a técnica. Aí eu comecei a fazer as primeiras competições e comecei a gostar, comecei a achar legal aquilo de ser agraciado, de conseguir ganhar uma medalha. Aquilo foi me motivando e aí eu consegui ser campeão gaúcho e depois eu consegui ser campeão brasileiro 3 ou 4 vezes. Fui convocado para a seleção brasileira Master. Remei na Argentina representando o Brasil. Isso para mim foi o ápice da canoagem para mim. Eu me mantenho há 21 anos aqui nessa beira do rio. Diariamente tenho contato com ele. Os cachorros foram vindo com o tempo, foram se adaptando ao meu jeito de viver. Eles andam comigo, eles atravessam o rio nadando. Eles têm uma liberdade total que eu acho que todo animal deveria de ter. E também eu, que conquistei essa vida maravilhosa que eu levo aqui na beira e colocando gente na água, mostrando para pais e filhos uma remada, o valor de um pôr do sol no rio da sua cidade. Eu não sei o que seria da minha vida se não fosse o rio. Eu acho que eu não teria uma outra saída. Então eu só tenho gratidão, eu só tenho a agradecer pelo equilíbrio que ele me dá e ele me trouxe para a vida e me mantém. Isso é muito importante. Sair é fácil, permanecer fora que é difícil. O Jacuí, ele sofre os impactos da vida humana diretamente. O nosso rio, ele passou a ser um rio represado, com represas que a evolução dos dias acometem. O grande problema desse rio são esses barcos da mineração, aí, sabe? Que eles não respeitam. Que nem ontem era sábado, era proibido eles tirar areia, e tinha um barco tirando areia ali, ó. Olha, antigamente nós tínhamos a retirada de areia do rio através de dragas, né? Dragas estacionárias. As dragas ficavam num ponto, os barcos vinham, estacionavam ali, carregavam a areia daquele ponto e iam embora. Hoje em dia nós temos um barco que se chama de chupão, ou seja, o próprio barco já é uma draga, ele chupa a areia, carrega e leva embora. Então isso aí está fazendo o quê? Está desbarrancando o rio, aí as ilhas estamos perdendo. Eu lembro quando era criança, nós esperávamos a enchente, tinha enchente no inverno. No verão, quando dava essa seca do verão, nós ficávamos ansiosos para saber onde teríamos areais. Os areais eram esporádicos, aparecia um areal em determinada ilha, no outro ano, no outro lugar. Então hoje em dia não acontece mais isso aí, dificilmente você acha um lugar como esse que nós estamos aqui. E esses aí são os culpados, estão destruindo o rio, destruindo essas ilhas todas, aí onde o pessoal mora, tem terra, paga imposto e eles não têm respeito, sabe? Eu não sei que a FEPAM ou a SEMA, isso aí não toma nenhuma atitude para dar um tempo de tirar a areia daqui. Espécies foram prejudicadas, espécies de grande porte como o dourado, ele sofreu esses impactos. Da mesma forma que a falta de conscientização de muitas pessoas com a morte indiscriminada de pescados reduzem os níveis de peixes do nosso rio. E isto é uma agressão. As lavouras, os puxos d'água, todas essas questões, o conjunto de várias ações que a vida impõe para o nosso sustento, para a nossa vida, agridem, ferem o nosso rio. Então o rio perdeu muito com essa extração de areia. É um mal necessário, a extração de areia é necessária porque a construção civil não pode parar, mas o
o jeito, a maneira como eles estão fazendo, né? Tirando aí a 50 metros da margem, eles tiram areia a 50 metros da margem. Você pode ver aqui a 2 metros de distância da margem, já é 3, 4 metros de profundidade. Né? Então isso aqui não acontecia antigamente, você caminhava 50 metros aqui com areia na canela, com água na canela. Nós tínhamos local onde tinha 4 metros de profundidade, hoje tem 20. Né? Perdeu-se muito com isso. A extração de areia danifica bastante o rio. Em todo esse tempo que eu vivo na beira do rio, o que eu mais vejo, o que eu mais sinto assim, é o lixo que chega com as enxurradas. Quando dá grandes chuvas, então a gente vê o lixo chegando aqui nas sangas. Então as pessoas precisam se conscientizar que tudo aquilo que elas lançam no rio, que não é do rio, isso de alguma forma vai contribuir para que esse rio nos cobre ali adiante o preço desse descuido que nós estamos tendo com ele. Jacuí, quando a gente fala dele, a gente sempre vem na cabeça a primeira coisa, cheia e tragédia, gente morta por afogamento. E o Exército continua agindo na remoção de mais famílias que também ficam desalojadas aqui no município de Cachoeira do Sul. Então, 7 anos foram muitas, né, histórias, reportagens, aí, fatos. A ideia de cuidar do ecossistema começou faz um tempo. A equipe de mergulhadores vinda de Porto Alegre está na cidade dando suporte ao grupamento local. As possibilidades de sobrevivência elas já vão se esgotando, né? Aqui nesta margem do rio Jacuí, no final da Rua Moron, denúncias principalmente envolvendo o rio Jacuí. Essa circunstância não acontece pela primeira vez. Tem também a questão de afogamentos, que todo verão, como eu citei, ele é muito intenso. Então, trabalho de corpo de bombeiros, buscas, isso tudo sempre acompanhado por nossa equipe, né? Então, questão também de lixo, apreensões que são feitas, a própria Secretaria de Meio Ambiente do município faz um trabalho aí, tem ações de conscientização. Então, trilhas são feitas e isso tudo é tema de reportagem desenvolvida nesses 7 anos. São reportagens aí de cunho educativo, mas que sim, são acompanhadas por nós e noticiadas através da TV Cachoeira. Olha, o rio Jacuí, ele é vivo, ele é um organismo vivo. Eu sou um cara que defendo muito o rio. A minha conversa com o rio é uma relação de amizade, de irmandade. O rio Jacuí fala conosco, com certeza, né? Nós navegamos à noite, às vezes, aqui, e durante essas navegações noturnas a gente tem muita coisa para ouvir desse rio. Eu rezo, eu agradeço, eu procuro limpar ele, eu procuro dar um retorno de tudo o que esse rio me deu. Sozinho no rio, lá no meio do rio, bem tranquilo, esperando o peixe pescar, os nossos pensamentos todos se organizam. Fica a dica. Conforme o vento, conforme o barulho que faz a onda, conforme as árvores estão balançando, aí a gente já sabe como é que se o tempo vai virar, se o tempo não vai virar. Então isso são recados que o rio nos dá, né? Nós sabemos pela cor da água qual é o peixe que está dando, nós sabemos que se a água está quente, o peixe está embaixo, se a água está fria, o peixe está em cima. Coisas nesse sentido, o rio fala conosco nesse sentido. Mas o importante é que nós respeitamos o rio, nós respeitamos muito o rio, a ponto de nós sairmos para navegar e no que botamos o barco no canal, voltamos para a terra porque o rio não estava de acordo, o rio nos mandou voltar, né? Então a gente sabe disso, a gente tem essa noção de respeitar o rio, porque o rio é um rio, quando quer, um rio agressivo, né? Um rio aqui, você pega um vento, você pega um vento leste, Porto Alegre para cá, a correnteza é no sentido em direção a Porto Alegre. Então você pega uma correnteza com o vento ao contrário, você vai passar trabalho. Se você não conhece o rio, cuidado, né? A gente vê aí muita gente às vezes andando sem colete, pessoas sem habilitação, porque para você navegar você precisa de uma habilitação igual você precisa para um veículo, né? Então se você quer navegar num barco pequeno, você precisa de uma habilitação de arrais. Se você quer navegar num barco maior, você precisa de uma navegação de mestre. Se quer navegar com um navio, uma habilitação de capitão. E muita gente não tem habilitação e anda pelo rio aí fazendo atrocidades que a gente fica bobo de ver, barcos batendo um no outro, crianças sem colete.
Então tem que respeitar. O rio fala e fala bem alto. Se cada um de nós fizer a sua parte, já estaríamos colaborando para que essa riqueza, essa fonte de vida, esse manancial que vem nos sustentando desde a fundação da nossa história, para que ele consiga permanecer trazendo toda a riqueza que a gente quer legar para aqueles que virão depois de nós. Precisamos plantar, precisamos semear, e isso foi feito em Cachoeira do Sul, onde se faz a limpeza do rio, onde se promove a conscientização, tivemos palestras, oficinas de pesca, muita resistência, seguimos em frente, acreditamos que estamos no caminho certo, estamos do lado certo e vamos seguir para sempre. Sons de lamento lento de história, artéria da terra descendo o lombo da serra, fecundando lavouras louras de arrozais. Estrada de barcos pesqueiros, cargueiros de arroz, madeira, carvão, ouro e pão, energia de engenhos, luz de lares, voz de sino de destinos, em busca de sol e mares. Rio, rio, ó rio Jacuí, quanta pesca em tuas águas desde os tempos de guri. Rio, rio, ó rio Jacuí, quanta pesca em tuas águas desde os tempos de guri. Que corre manso em direção do Guaíba, irrigando os arrozais, dando vida a outras vidas. Traíra, Piaba e Jundiá, Dourado, Carpa e Lambari, agradece da tua fonte, das tuas águas, rio Jacuí. Agradece desta fonte, das tuas águas, rio Jacuí. Ó rio Jacuí.